Olá, turma, cordiais saudações. Olha eu aqui na nossa primeira aula, nossa primeira videoaula desta disciplina, leitura e produção textual. Então, nessa nossa primeira videoaula, nós vamos tratar sobre o tema, como vocês bem sabem, já devem ter visto por aqui, nós vamos tratar sobre tipo e gênero textual. Nós vamos aprender qual é a diferença entre tipologia textual e gênero textual. É o que a gente vai ver agora aí, como vocês estão vendo nessa imagem, certo? Do nosso primeiro slide aqui da nossa videoaula. Então diz aí o seguinte, olha: em nossa sociedade, lidamos o tempo inteiro com textos e muitas vezes nem nos damos conta. É exatamente isso. Para onde a gente olhar, para onde a gente observar, tem texto. Texto com palavras, texto sem palavras. Tudo aquilo que vai nos comunicar, que vai nos dizer algo, tenha ou não tenha palavra, seja verbal ou seja não verbal, nós sim podemos chamar de texto, porque texto é tudo aquilo que comunica, tudo aquilo que estabelece uma comunicação, nós podemos sim chamar de texto. Então é tudo aquilo que possui sentido. Então, placas de trânsito, o próprio semáforo, né? O próprio sinal de trânsito, a gente pode chamar de um texto imagético. Ele nos comunica, ele nos passa uma mensagem, né? Que nós devemos passar, que nós não devemos passar, os cartazes, os livros, as revistas, as redes sociais, os posts nas redes sociais, tudo isso que comunica, tudo isso que estabelece algum tipo de sentido entre o que diz o emissor e o que compreende o receptor, sim, nós podemos chamar de texto, certo? E nesse sentido, a gente vai entender um pouco desse conceito do que seria tipologia e gênero textual. Qual é a diferença entre um e outro? Então aí eu coloquei essa imagem, né, que vocês podem exatamente perceber. De um lado a gente tem um guarda-roupas, com as roupas todas divididas, né, por área. Então a gente tem calças, blazers, camisetas, camisas de tecido. E do outro lado a gente tem rapazes misturando essas roupas de acordo com a necessidade social que eles têm. Se vai para uma ocasião mais formal, usa um tipo de roupa. Se a ocasião é informal, vai usar outro tipo de roupa, vai fazer outras combinações. Assim são os textos, não é? Então, quando a gente fala de tipologia textual, a gente está falando de textos que têm uma característica específica rígida, não é? É um grupo de texto que tem uma característica rígida, certo? Que tem uma constituição muito própria. Os gêneros, o que é que os gêneros fazem? Eles vão atender a uma demanda social. Eles atendem a uma necessidade específica de comunicação. Então, os tipos de texto, certo? Eles se misturam para compor os gêneros. A gente pode dizer também, em outra metáfora, que os tipos de texto são os pais e os gêneros são os filhos, que trazem exatamente a genética dos pais. Logo, vocês podem concluir nessa aula, certo? Ao término dessa semana, que a tipologia textual está ligada a textos com características rígidas. Já o gênero textual está ligado a textos com características fluidas ou características mutantes, que vão atender a este ou aquele contexto social, certo? Então, por exemplo, eu misturo narração
e descrição para fazer um conto, para elaborar um conto. Eu misturo narração e dissertação para fazer uma crônica, certo? Então, é dessa maneira que a gente deve estabelecer exatamente a diferença entre tipo textual e gênero textual. Tipo textual possui características rígidas, tradicionais, clássicas. Gênero textual vai atender a uma demanda específica de comunicação. E, para isso, ele vai acabar misturando diferentes tipos. É o que a gente vai ver a partir de agora, nesse slide, onde a gente tem uma classificação tradicional de tipologia textual. Então, a gente tem narração, descrição, dissertação, exposição e injunção, como exemplos de tipos de texto, que têm características próprias, características específicas, características rígidas. Então, por exemplo, o que é uma narração? É quando você conta um fato. E para contar um fato, o que é que você precisa ter? Você precisa ter o fato em si, que é a história que você quer contar. Você precisa ter personagens que se situam num determinado tempo e num determinado espaço. Aí você tem uma narração. Quando você está contando um determinado fato. Aí nós temos esse exemplo aí, né? Em uma noite chuvosa do mês de agosto, Paulo e seu irmão caminhavam pela rua mal iluminada. Veja aí que os elementos da narração, eles já vão se apresentando. O lugar, o tempo, os personagens. Tudo isso faz parte de uma composição para se elaborar o texto narrativo, certo? A descrição é aquele texto que, como o próprio nome diz, ele vai descrever, vai dizer como é, vai caracterizar alguém, algum lugar, alguma coisa, certo? É um texto que tem nos seus elementos muito fortemente a presença de adjetivos, que é justamente para desenhar, para caracterizar o elemento que está sendo descrito, tá bom? A dissertação é outro tipo de texto. Esse é um tipo de texto que vocês devem conhecer muito, porque é esse tipo de texto que é muito pedido nos concursos, nos vestibulares, se pede muito a dissertação, que é o tipo de texto em que você expõe, na maioria das vezes através de argumentos, o seu conhecimento a respeito de determinado tema, certo? Então, a dissertação vai se debruçar sobre isso. Vai se debruçar sobre a apresentação do conhecimento do produtor do texto a respeito de determinado tema. Na dissertação, argumentação, além de apresentar o conhecimento sobre o tema, também é necessário defender um ponto de vista. Mas isso a gente vai ver um pouco mais na frente, nas próximas aulas. A exposição é aquele tipo de texto que visa meramente apresentar algo. Então, a gente tem aí como exemplo, vocês vão ter acesso a esse material que eu estou expondo, certo? Para vocês lerem de forma mais calma, de forma mais detida e ver as características de cada tipo de texto. A exposição vai apresentar determinado conceito, vai apresentar determinada situação histórica, certo? Textos expositivos são muito comuns nas enciclopédias, por exemplo, sejam elas físicas ou virtuais. Quem gosta, por exemplo, de visitar, né, viajar e visitar cidades históricas como Recife, João Pessoa, Olinda, sabe que na frente dos prédios, né, dos casarios, dos prédios históricos, geralmente tem uma placa de exposição que fala um pouco, que conta um pouco da história daquele imóvel ou daquele monumento, certo? E por último, a gente tem a injunção, que é aquele tipo de texto que orienta.
Então, ele é muito comum nas receitas de culinária, ele é muito comum nas bulas de remédio, ele é muito comum também nos manuais de eletrodomésticos, tá? Então, aí a gente tem até aqui os tipos de texto, certo? Aí a gente tem uma classificação muito tradicional: narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Só que na natureza, na vida prática, no dia a dia, esses textos, eles não se encontram de forma pura. Eles acabam, gente, se misturando, né? Eles se misturam exatamente para quê? Para atender a uma necessidade de comunicação, para atender a uma necessidade social, certo? E aí, nessas misturas é que nascem os filhos, é que nascem os gêneros textuais. E para onde a gente olha na nossa vida real e na nossa vida virtual também, a gente sempre vai encontrar uma comunicação. A gente sempre vai encontrar um texto, certo? Um gênero textual que vai estar atendendo a uma necessidade de comunicação, certo? Então, veja, os gêneros textuais, eles são complexos porque exatamente eles misturam os tipos, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas, né, situações de gêneros textuais, como, por exemplo, a notícia, a reportagem, a carta ao leitor, que são gêneros jornalísticos. Eles têm características muito próprias, certo? Para atender a necessidade de comunicação jornalística. Então, a notícia, ela traz muito fortemente características narrativas. Predomina na notícia a narração. Na reportagem, o que vai predominar é a dissertação e a exposição. Na carta ao leitor, também a dissertação se sobressai como um aspecto de argumentação. Então, perceba que na vida prática, no cotidiano, na nossa necessidade urgente e que não para de se comunicar, de nos comunicarmos uns com os outros, uns com o mundo, a gente sempre vai encontrar os gêneros textuais mesclando os tipos, exatamente para conseguir atender a essa demanda humana de comunicação, certo? Então, a gente tem o editorial, o tutorial, a entrevista, que também são gêneros textuais muito ligados ao jornalismo, certo? É a propaganda, a bula de remédio, a receita. Veja que tudo isso é gênero textual. Tudo isso é para atender uma necessidade de comunicação humana, certo? História em quadrinhos, a charge, né? Na maioria das vezes é um gênero não verbal, é um gênero que se comunica muito bem através de imagens, certo? Logo em seguida, a gente vai ver os gêneros textuais literários. Aí tem uma riqueza imensa. Por quê? Porque literatura é arte, e a arte dialoga com o mundo de maneira muito lúdica. Então, dentro dos gêneros textuais literários, a gente vai poder encontrar o gênero narrativo, o gênero dramático e o gênero lírico, certo? E aí, no gênero narrativo, a gente vai encontrar aquelas histórias grandes, ou histórias curtas, ou histórias de tamanho médio, ou histórias reais, histórias de amor, histórias de ficção científica, histórias fabulosas. A gente vai ter o romance, o conto, a novela, a fábula, a crônica. No gênero dramático, que é aquele tipo de texto que é feito para ser encenado, seja no palco, seja na televisão, seja no cinema, a gente vai encontrar a tragédia, a comédia, a farsa. E o gênero lírico, que também é muito rico, é aquele tipo, né? Aquela composição textual que é feita para emocionar e também para expressar a emoção do emissor, né? A gente tem o soneto, a balada, a canção e tantas outras formas bonitas de expressão artística através do gênero lírico. No entanto, aqui, nesta disciplina, nós vamos nos dedicar bastante aos gêneros textuais acadêmicos, tá? Então, nós vamos estudar o gênero dissertativo argumentativo, que é aquele que está sendo mais pedido nos concursos. Nós vamos ter uma semana exclusiva estudando ele. Vamos saber como se faz um resumo, uma resenha,
os artigos, as monografias, como é que a gente pode fazer essas composições textuais acadêmicas que sim serão o foco desta disciplina, tá bom? Daqui a pouquinho a gente continua em mais uma videoaula. Beijo para vocês, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.